Fala pessoal, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? A imagem está boa? Estamos sim, professor. Ah, bem. Perfeito. Vamos iniciar aqui. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Excelente. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a ideia dessa reunião aqui é mais um tira-dúvida aqui com vocês, onde vocês vão trazendo as demandas e eu vou mostrando para vocês aqui ao vivo o que é que vocês devem fazer. Só que, antes da gente partir para esses pontos aqui de tira-dúvidas, eu queria tratar com vocês aqui um ponto muito importante nessa preparação para concurso, né, que eu não abordei aqui ainda em temas anteriores, que é justamente como se manter constante nos estudos, né? Porque muita gente começa a estudar com um gás tão grande e depois se perde, começa a atrasar metas, não tem mais foco nos estudos, diz que concurso é carta marcada e que perdeu tempo, né? Então, aqui a gente vai abordar alguns temas muito pertinentes, principalmente para aquelas pessoas que são iniciantes, né? Então, começando do zero aqui em concurso público. Então, aqui tem alguns pontos extremamente fundamentais que, com certeza, vão auxiliar vocês aí no decorrer dessa preparação, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ficar à vontade para tirar qualquer dúvida que seja, tá certo? Estou aqui justamente para dar todo esse apoio aqui a vocês. E é isso. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Tá apresentando para vocês aí, né, a tela aqui do computador? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Pessoal, hoje eu queria, antes da gente entrar na parte propriamente dita do tira-dúvida de vocês, eu queria trazer esse tema aqui muito importante, que é a parte da constância nos estudos, né? Preparei aqui alguns tópicos para a gente debater, né, com relação aqui à constância. E aqui, como primeiro tópico aqui que eu trouxe para vocês, deixa eu só... Cadê a tela, meu Deus do céu? Aqui não está aparecendo a tela de vocês. Está aparecendo aí o slide aqui do Excel, do PowerPoint? Tá sim. Para vocês. Tá sim. Tá, né? Tá. Pronto, perfeito. Então vou compartilhar aqui. Então vamos lá. Como primeiro tópico aqui, eu trouxe o quê para vocês? A parte da... Só apertar aqui F5. A parte da constância, né? Que ela não é uma rotina perfeita. Nós temos uma crença, que é o que a gente acha que deve estudar todos os dias, e uma realidade totalmente diferente, que é justamente a rotina de vocês aí, quem trabalha, quem tem filhos, né? Quem tiver com o telefone tocando aí, por gentileza, só desativa o som aí, por gentileza, que fica interferindo aqui, mas se quiser falar, pode desbloquear o microfone e pode tirar a dúvida aí. E aqui a constância não é a rotina perfeita, né? O Antônio não me informou se conseguiram arrumar. Eu vou me informar com ele, eu te retorno. Pode ser? Tá ok. Agora eu te dou o retorno. Ô Eduardo, meu irmão. Fala, Eduardo. Fala comigo, Eduardo. Opa, Júnior, eu vi que o microfone tá ligado aqui, vou desligar. Pronto, beleza, valeu. Eu tô trabalhando aqui, eu não percebi não, desculpa aí. Valeu, tamo junto. E aqui, pessoal, o que é que acontece? O primeiro slide aqui que eu trouxe é justamente a constância não é uma rotina perfeita, né? Quem aqui de vocês já começou uma semana estudando, principalmente quem é iniciante, né? Que começou uma semana estudando muito e terminou sem conseguir manter o mesmo ritmo que começou lá na segunda-feira, né? Muitos alunos, quando tem o primeiro contato aqui comigo na mentoria, por isso que eu pergunto, qual é a sua carga horária que você tem disponível? Ah, professor, eu tenho 8 horas. Já teve vários alunos dessa forma. Eu tenho 8 horas disponíveis para estudar todos os dias. Tem mesmo 8 horas por dia ali que tem. Pode colocar aí 8 horas que eu dou conta. Beleza. Primeira semana ele até que conseguiu estudar ali 8 horas. Mas já a partir da segunda semana, já começa a procrastinar. As metas começam a atrasar. Ele começa a perceber que aquele ritmo que ele tinha inicialmente, ele não tem mais, e ele começa a se questionar.
Rapaz, concurso é difícil. Rapaz, como é que o cara não tinha o hábito de estudar? Ele achava que estudava. Porque vocês sabem que lá nas aulas de Menu Consultoria, eu mostro como vocês cronometrarem as horas efetivamente estudadas. E é justamente nesse momento onde vocês vão ver realmente quantas horas vocês estudam por dia. Porque dizer que estuda 8, 10 horas por dia é fácil. Agora, cronometrar lá no aprovado, então no cronômetro da plataforma, e ver na prática realmente quantas horas vocês estudam, é outra totalmente diferente, é outra realidade totalmente diferente. Sentado na cadeira e estudando aqui assunto por assunto. É muito complicado isso aqui, né? Então, o que acontece? O problema nem sempre é a falta de capacidade de estudar 6, 7, 8 horas por dia. Nem sempre é isso. Mas o que acontece? O aluno, ele tenta sustentar essa rotina impossível, né? Aí é justamente o que eu falei, ó, quebra, sente culpa e abandona os estudos. Aí começa a falhar um dia. Ah, porque tem a opção lá de pausar o plano, que o professor disse que se eu atrasar um dia, não tiver como estudar, eu pauso o plano, aí no outro dia eu começo a estudar novamente. Ah, mas eu já vou aproveitar o final de semana já também, eu pauso segunda, sábado e domingo, e na segunda eu retorno, porque o professor disse que eu podia pausar o plano. E aí é que entra naquele senso de estaca zero, né? Sempre vai estar reiniciando, porque a plataforma ela permite essa flexibilidade para vocês, né? E vocês nunca conseguem sair do canto. Eu tive um exemplo aqui de um aluno, né? Deixa eu ver se ele está até aqui. Eu já falo logo, não vou citar o nome dele não, deixa eu ver se ele está aqui. Ah, não. Mas eu queria muito que ele tivesse. Eu falei para ele, mas falar aqui para vocês também. Que o que acontece? Ele começou com uma carga horária muito boa aqui, super empolgado, querendo estudar para a Polícia Militar de Pernambuco. Muito, muito empolgado, super motivado ele estava. Já vinha estudando já para a PMPE, e depois de um certo período, né, depois de acho que um mês mais ou menos, aí ele começou a atrasar as metas. Um dia, 2 dias, aí depois estudava um dia, aí depois passava 3 dias sem estudar, aí estudava um dia, depois 4, aí eu fui falar com ele, meu irmão, o que é que está acontecendo aí? Que tu não tá estudando. Ele disse, não, professor, o senhor me ajude aí, porque eu não sei o que é que está acontecendo comigo, estou desmotivado, o que é que o senhor pode fazer por mim? Eu disse, filho, infelizmente, o seu trabalho de estudar eu não posso fazer por você, não. Isso aqui serve para vocês também. Aqui eu mostro para vocês qual caminho vocês devem seguir. Né? Preparar um plano, colocar meta de estudo, meta de revisão por questões, qual técnica de estudo vocês vão aplicar, mas o trabalho braçal de sentar na cadeira e estudar, aí é com vocês, certo? Se vocês não criam esse hábito mínimo, que é sentar numa cadeira e estudar, quem é que vai fazer? Se vocês não têm esse hábito, né? Então, deixa eu só aceitar aqui. Então, o que acontece? Essa constância aqui, ela se dá justamente por conta disso, né? Vocês começam com um pico, né? A grande parte começa com um pico de uma carga horária muito alta, vê que não se sustenta e depois começa a abandonar aqui o plano de estudos, né? E depois fica aí no desespero. Me ajude, pelo amor de Deus, o que é que eu faço, né? Só que está aqui. Eu estou aqui para dar todo o suporte para vocês e mostrar qual caminho vocês devem seguir. Mas esse crescimento, né? Criar a constância nos estudos, aí vai de cada um de vocês. E a gente vai abordar aqui como é que vocês podem melhorar para criar essa constância, né? E não se iludir com o que vocês veem aí na plataforma, sobretudo naquela parte lá do ranking dos alunos, né? Então, no segundo tópico aqui, eu trouxe o seguinte, aqui, o pico de motivação não aprova ninguém, que é justamente o que eu falei, né? O cara começou 30 dias ali estudando, pico de motivação, quero meu concurso, é o concurso dos meus sonhos, sempre sonhei com isso, né? 10 horas diferente de constância, né? E estudar 10 horas em um dia e passar 3 dias sem abrir o material não é constância. E eu fiz um teste dessa forma aqui, né? Que eu via muita gente, na época, quando eu estudava para concurso, na época da PRF, né? Quando eu fui aprovado na PRF. Eu disse, meu irmão, os caras estão se acabando de estudar aí 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia, que eu vejo aí na internet, que a turma estuda desse tanto. Eu só consigo passar em concurso se eu estudar essa carga horária também, né? Eu só fazer o teste hoje. Aí dei a carga, não comecei cedo, começando estudando. Aí comecei, 1, 2, 3, agora hora líquida, vamos? Pausava para ir no banheiro e comer alguma coisa, pausava o cronômetro, voltar a estudar. Nesse dia eu estudei quase 10 horas, foi 9 horas e 30 e alguma coisa, não lembro o tempo exato, foram quase 10 horas de estudo em um dia, líquidas, né? Beleza, estudei. Cara, no outro dia eu não aguentava nem levantar da cama, só para vocês terem uma ideia. De tão cansado que eu estava, fisicamente, de passar quase 10 horas sentado numa cadeira aqui na frente do computador, né? E mentalmente também, não conseguia raciocinar nada. Então, de que adiantou, né? Eu me espelhar no coleguinha lá, que eu via que talvez ele nem fizesse aquela quantidade de horas, 10, 12 horas, mas só porque via ele fazendo, via os outros fazendo, e achava que aquela realidade era para mim.
né? Então, estudar 10 horas em um dia e passar 3 dias sem abrir o material, não é constância, né? Porque o que acontece? 2 ou 3 horas bem executadas, que é justamente o que eu proponho para vocês, todos os dias costumam gerar mais resultado do que um grande período isolado. E foi justamente isso que eu fiz, né? Eu via que a minha realidade ela era totalmente diferente em pré-edital e pós-edital. Júnior, então quantas horas eu estudava por dia? Em pós-edital, minha carga máxima de horas que eu conseguia estudar eram 5 horas por dia, certo? Em pós-edital. Em pré-edital não, é uma média de 2, 3 horas, né? Inclusive nesse concurso do TSE que eu fui aprovado, eu estudava 2 horas por dia. Mas os demais, né? 3 horas por dia, né? Em pós-edital, no máximo estourando 5 horas. Todos os dias, Júnior, 5 horas não. Quem dia era 5, outro dia era 4, outro dia era 3, ia variando, mas é uma média de 5 horas por dia, né? Então, é justamente esse pico de motivação que ele não aprova ninguém, né? Estudar, a regularidade, ela vence a explosão de esforço sem continuidade, certo? A regularidade, ela vence a explosão de esforço sem continuidade. Então, não adianta querer estudar 6, 7, 8 horas em um dia, 2, 3 dias, e depois começar a fracassar no plano. Porque o estudo para concurso, vocês estão vendo na pele aí, como é, né? A gente facilita aqui, mostra o caminho como vocês devem seguir, como eu bem já frisei anteriormente, mas só vocês sabem o que vocês passam aí no cantinho de estudo de vocês, os perrengues que vocês passam, né? Então, assim, não se peguem muito a isso, mas criem esse ato de ter constância, certo? Nem que seja 2, 3 horas por dia, mas estudem. A constância é que vai levar vocês até a aprovação. No slide 3 aqui, ó, eu trouxe o seguinte, a aprovação ela nasce dos dias comuns, certo? Ou seja, a questão que você resolve hoje parece pequena, somada a mês, vira resultado. O que é que acontece? Uma questão que você está estudando para concurso, pegou lá uma questão, por exemplo, de matemática, raciocínio, questão que você gastou 15, 20 minutos para fazer. 15, 20 minutos. É muito comum, principalmente quem é iniciante, pegar uma questão de matemática. Quantas vezes eu já passei até 30 minutos tentando resolver uma questão de matemática? E, meu Deus do céu, que desespero, como é que eu vou fazer isso aqui na prova, que na prova cai 10 questões de matemática, como é que vai dar tempo? Né? Mas o que acontece? São o quê? Somas repetidas, né? Todos os dias, tijolinho por tijolinho. Em um dia eu fiz uma questão 20 minutos, depois 15 minutos. Ah, entendi agora o assunto, consegui montar agora mentalmente como é que funciona aquele tipo de questão. Então agora eu vou reduzindo o tempo. Mas isso se dá sempre em volta da constância. Porque se você, por exemplo, quem estuda aí para a área policial, os editais que caem raciocinológico e matemática, né? Se você cria esse hábito de fazer com regularidade essas disciplinas exatas e você não falha nessas matérias, isso aí automaticamente, pessoal, com o passar do tempo, vocês vão criando mais essa agilidade, sobretudo na parte de resolução de questões, né? Esse hábito de fazer dia após dia, vocês vão ficando mais velozes, né? nessa parte prática, né? Então, a aprovação, ela dificilmente vem de um dia extraordinário. Ela é construída em centenas de decisões pequenas, repetidas e corrigidas, tá? Eu pulei aqui, eu tinha pulado para o tópico 4, mas era o tópico 3 que eu ia falar. Mas voltando aqui para o tópico 3, que era dando continuidade do segundo, o que é que acontece? Dia ruim também conta. A gente sabe que não existe rotina perfeita. Não existe rotina perfeita. Não, mais uma vez, repetindo, não existe rotina perfeita. E vocês sabem muito bem disso. Às vezes você senta no computador e diz, hoje eu vou tirar o dia para cumprir minhas metas, 3 horas de estudo. Aconteceu um imprevisto, um familiar seu adoeceu, você adoeceu, apareceu uma viagem de última hora, e naquele dia não tinha como estudar. Você iria sair do seu trabalho de 6 horas da noite, seu chefe disse, não, hoje você só vai sair de 10, porque a gente tem que fazer aqui serão, porque a gente aqui tem que fazer hora extra, porque amanhã já vai abrir de 6 horas de amanhã. Quantas vezes a gente não se depara com isso? Então, o que acontece? Reduza a meta. Mas não rompa o seu estudo daquele dia. Reduza. Se for para pausar, pause em casos bem específicos, né? Como eu falei, questão de saúde, né? Questão de alguma viagem específica que naquele dia realmente era impossível estudar naquele dia, beleza, é válido. Mas que isso aí não se torne hábito, né? De todos os dias vocês não estudarem, né? Que seja uma vez perdida. Junho está pesado agora, eu trabalho no comércio, agora está chegando agora
as festividades agora do mês de setembro, aqui na minha cidade, e assim, é muito puxado. Eu estava estudando 3 horas por dia, agora já não consigo mais estudar essa carga horária. E agora o que é que eu faço? Reduzo a carga horária, mas não desista, certo? Reduza, mas não desista. Júnior, mas você disse que eu tenho que estudar no mínimo 2 horas, né, para ser aprovado. Mas só que aqui está muito pesado. Aqui está muito pesado esse mês, não consigo estudar, né? O que é que você me orienta? Reduza menos de 2 horas. Eu não indico me estudar menos de 2 horas. Mas o que é melhor? Estudar 1 hora e meia, fazer um bloco de 50 questões ou não estudar nada, né? Concorda comigo ou não concorda? É melhor fazer um bloco de 30 questões, 20 questões em um dia ou não fazer nada, né? O senso de culpa que vocês vão ficar em determinado dia porque não fizeram absolutamente nada, sendo que tem milhares de pessoas que estão fazendo muito mais do que você, certo? Então aqui, ó, o dia difícil ele existe. O erro não é render menos. O erro não é estudar 1 hora por dia. O erro não é naquele determinado dia você fazer apenas 20 questões e tchau. Não conseguir uma, resolva 20 questões, certo? Funciona dessa forma. O erro não é render menos, é transformar o dia ruim em uma semana perdida, certo? O que é que acontece? Dia ruim hoje, hoje não vou estudar. Amanhã também vai estar ruim da mesma forma, também não vou estudar. Então, não faça isso. A constância é a chave do sucesso, certo? Foi por conta disso, da constância, que eu consegui obter êxito nos concursos que eu fui aprovado. A gente acha que quando a gente passa em concurso, que a gente é aprovado em concurso, a gente vai ter a melhor qualidade de vida tem, né? Você não tem nem o que discutir comparado à CLT, não tem nem o que discutir, né? Independentemente do tipo de cargo público que seja, não tem o que discutir comparado à CLT. Tem qualidade de vida boa. Mas a gente acha, né, que pelo fato de ser servidor público, a gente também não tem esforço, né? Para vocês terem ideia, na época, quando eu estudava para concurso, né, até na PRF mesmo, que eu era PM na época, né? E na época, o que era que eu fazia? Se eu sabia que amanhã meu plantão era de 24 horas, já falei para alguns de vocês. Eu já acordava, hoje é meu plantão, que eu vou assumir de 7 horas da manhã, de 8 horas da manhã. Eu acordava 4 horas da manhã para estudar. Então eu pegava de 4 da manhã até umas 7, mais ou menos, né, estudando. Eu já adiantava alguma coisa daquele dia. Por quê? Porque eu sabia que o serviço ia ser de 24 horas. Talvez lá no serviço eu pegasse uma ocorrência, um flagrante, alguma coisa, não ia ter tempo naquele dia para estudar. Certo? Se tivesse tempo, no meu horário de descanso, na hora do almoço, na hora de janta, beleza, chorou, eu estudar mais horas. Mas se não tivesse, porque tinha dia que não dava. Plantão de 24 horas, já passei 24 horas em delegacia, né, com flagrante lá para apresentar. Já passei 24 horas sem comer, praticamente, por conta de flagrante de delegacia, sem poder sair de lá por conta de preço, né? Isso aí acontece. Mas o cara que me sustentava, poxa, eu já cumpri a minha carga horária já de manhãzinha, 4 horas da manhã, antes de ir trabalhar. Às vezes, quando eu perguntava de 2 por 6, né, no plantão da PM, era muito interessante porque o que acontecia? Às vezes a gente retraía, voltava para o quartel por volta de umas 2 horas da manhã, mais ou menos. 2, 3 horas da manhã, depende do sargento que estava à frente, né, que a gente recolhia para o quartel. Nos dias bons, né, que recolhia 2, 3 horas da manhã, aí beleza, mais de 7 horas tem que estar pronto lá para já sair para a rua, né? Aí o que eu fazia? 5 horas da manhã, quando a permanência ia fazer o café lá, estava eu lá já, 5 horas da manhã já estudando. Só pregava um cochilozinho ali de 2, 3 horinhas e já acordava ali no outro dia que eu ia dobrar de serviço para estudar pelo menos 1 hora, para fazer alguma coisa naquele dia. Porque se eu não fizesse, eu ia ficar com aquele sentimento de culpa, né? Horário de descanso de almoço, às vezes quando a gente era 2 horas, 2 horas e meia, o que era que eu fazia? Almoçava na rua, quando chegava no quartel ia estudar. À noite, da mesma forma. Jantava na rua, quando chegava no quartel ia estudar. E de madrugada, Júnior? De madrugada eu tinha que fazer o quê? Eu não perdia tempo. Eu nunca gostei de ficar perdendo tempo. Então, assim, eu sempre gostei daquela ideia de utilizar um limão para fazer uma limonada, né? Amigo, na viatura é aqui, ó, madrugada, tudo pode acontecer, que é AP total, mas o que era que eu fazia? Vídeo aula. Botava vídeo aula lá na viatura, naquele adaptadorzinho de celular, né? Botava vídeo aula naquele adaptadorzinho de celular e olha, patrulhando aqui, que é AP total, super atento e prestando atenção na aula, né? E o sargento lá, bem calmo, não sabia o que era que eu estava estudando, mas estava lá, né? Então, assim, foi justamente essa soma repetitiva desses esforços que fez com que eu obtivesse, né,
grandes aprovações nesses maiores concursos aí, que é almejado por muita gente, né? Às vezes a turma diz, não, Júnior, é porque tu é gênio. Gênio? Eu acho que pouco, a maior, deixa eu ver se tem alguém aqui que é... Eu acho que só tem uns dois aqui que realmente conhecem a minha história. Pessoal, vocês não têm ideia não do que eu passei não, na minha vida não, né? Eu nunca passei por média em escola, né? Eu nunca passei por média. Repetente, ia expulso de escola praticamente toda semana, né? Os pais eram chamados na diretoria praticamente toda semana, né? Chegou até um dia, eu lembro isso aí, até hoje eu lembro disso, né? Que a diretora lá, eu fui expulso da sala de aula, a diretora chegou lá, ela chorou nos meus pés, ela chorou lá na secretaria lá e disse que não sabia mais o que era fazer mais comigo não. Só para vocês terem uma ideia, eu era um tipo de pessoa, né? Deus mudou minha vida, né? Hoje eu digo isso assim de forma ampla, mas assim, Deus fez um projeto na minha vida fora do normal. Mas eu era um tipo de pessoa que, tipo, pais de colegas, ele vai sair com Júnior? Não, Deus me livre, não, com Júnior não vai não, sai com qualquer pessoa, mesmo com Júnior, só para vocês terem uma ideia do nível de pessoa que eu era, né? E assim, a partir do momento, né, que eu decidi virar a chave, né? Inclusive terminei meu ensino médio no EJA, né? Virar a chave por meio dos estudos, né? E correr atrás do prejuízo que eu sofri lá atrás, aí ninguém mais me parou, não, né? E hoje, aquele menino que era extremamente trabalhoso, talvez alguém se identifique aí com a minha história também, tenha passado por isso, aquele rapaz trabalhoso lá, que não era referência para ninguém, hoje todo mundo aplaude. Hoje todo mundo vem atrás, me ajude, né? Sempre lhe admirei. Hoje é só palmas, tapa nas costas, sou seu fã, né? Mas passei perrengue, né? Sempre fui uma má influência, viu? Eu sempre fui uma má influência, fui boa influência não. Eu até os 18 anos, né? Depois de 18 anos, quando eu coloquei na cara que queria estudar mesmo, aí pronto. Hoje eu tô com 33, né? Aí pronto, já faz 14 anos, 15 anos, né? Que eu tomei vergonha na cara e hoje sou outra pessoa, graças a Deus, né? E aqui é justamente o tópico que eu tinha falado aqui, né? Fugir um pouquinho do tema, mas só para sintetizar aqui, né? Não conseguiu estudar 3 horas? Faça uma. Não conseguiu uma? Resolva questões. 20 questões, 30 questões, mas faça alguma coisa. É melhor 1 hora do que nada. E por último aqui, né, o último tópico aqui que eu queria tratar é justamente para que vocês utilizem aqui desses pontos aqui que eu trouxe relacionados à constância, de forma bem breve, e comecem a aplicar aí na rotina de vocês, né? Apliquem na rotina de vocês e tracem, finalizou a reunião aqui, tracem a meta de vocês, né? Qual será a meta mínima essa semana que você vai cumprir? A mínima. 2 horas por dia? Vá em frente, mas cumpra. Júnior, essa semana eu vou estudar 2 horas e meia. Vá em frente, mas cumpra. Júnior, eu vou estudar de segunda a sexta, só que sábado e domingo agora não tem como eu estudar. Faça esse compromisso com você, não é comigo, não é com você. É com você. Estuda os 5 dias, certo? Estuda os 5 dias, mas cumpra a meta. Não falhe, certo? Não utilize das benesses, das facilidades, da flexibilidade, porque o que acontece, esse plano de vocês aí que eu deixei aí liberado para vocês, algumas flexibilidades, se eu deixo porque o que acontece? A realidade de um é totalmente a realidade diferente de outro de vocês. Mas se eu quiser bloquear qualquer um desses botões aí, eu consigo bloquear, né? Eu tiro pausa de vocês, vocês não conseguem pausar plano de estudo. Eu tiro a edição de carga horária de vocês, vocês não conseguem editar horários, né? Qualquer tipo de modificação eu consigo fazer aqui. Mas por que eu deixo dessa forma flexível? Porque a realidade de vocês, cada um tem uma realidade diferente. Então, por isso que eu deixo vocês à vontade, para vocês aumentar a carga horária, diminuam a carga horária, né? Pause o plano quando acontecer imprevisto, mas reforçando, não utilizem dessas benesses que eu disponibilizo para vocês para fazer de sair rotina, tá? Porque isso aí é um grande erro. E defina uma meta mínima, um horário, uma estratégia para dias cansativos, distração que precisa reduzir. Júnior, o que é que tu faria aí nesses editais agora que estão para ser publicados, até editais que já foram publicados, que vai fazer a prova, no caso Eduardo aí vai fazer Polícia Militar de São Paulo, o pessoal aí da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, Polícia Penal agora do Maranhão, né? Mostrei aqui para vocês que durante o meu período de estudo para concurso, nada foi fácil. Sempre foi muito esforço. Então, por exemplo, a maioria de vocês aqui trabalham de CLT, tem família para cuidar. Esforcem, meia hora, sacrifiquem. Por exemplo, no trabalho pega de 8 horas, cara, acorda de 6 horas, 6h30, faz pelo menos meia horinha ali, faz alguma coisa da meta de estudo, já adianta alguma coisa. Eu tenho 2 horas de almoço,
pronto, pega pelo menos 30 minutos ali dessas tuas 2 horas de almoço e faz alguma coisa, certo? São esses detalhes, né, que vão ajudar vocês a serem pessoas prósperas aí no mundo dos concursos, tá? Então, com relação à constância, era isso que eu queria, essa mensagem que eu queria transmitir para vocês. Espero que tenham gostado, né? E agora a gente vai aqui para o Tira Dúvidas, tá? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Desse jeito. Fala sobre redação, professor. Tu, excelente. Quem quer dar um jeito, até com um menino no colo chorando. Perfeito. Quando Gabriel, para quem não sabe, eu tenho um bebezinho, né, de 2 anos, né? Eu e a Heloísa. E logo quando Gabriel nasceu, acho que uns 20 dias ele pegou bronquiolite, né? Bronquiolite, a gente passou 9 dias com ele internado no hospital, né? E nesse período de 9 dias, lá no hospital, eu não podia ficar como acompanhante, só podia a mãe. E o que é que acontece? No período do dia, né, eu ficava em cima, lá no apartamento do hospital, né, acompanhando Heloísa e ele, né, dando lá o suporte, e ó, estudando. Ele lá, recebendo, eu fazendo todo o tratamento, e eu lá estudando. Quando era à noite, de 6 horas da noite, eu não podia mais ficar no apartamento. Eu desci para onde? Para o estacionamento do hospital, e passei 9 dias dormindo dentro de um carro. Você não tem noção, não, da tortura que foi dormir 9 dias dentro de um carro, não. Eu, grande que só, pesado dentro de um carro. Então, assim, hoje eu conto isso, mas assim, muito feliz, sabe? Eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que eu passei, porque talvez se isso não tivesse acontecido, eu não teria conseguido isso. E foi justamente esses períodos dificultosos que eu passei, né, sacrificando. Heloísa também no período da gravidez dela, né, o tempo todo estudando para passar no bombeiro, né. Então foi justamente nesses períodos que me dava mais gás ainda, né, mais gás, para que eu pudesse, né, estudar mais ainda e querer mudar aquela minha realidade. E que foi justamente o concurso do TSE, né, que eu fui aprovado, né, estou para ser nomeado agora, e assim, se fosse para fazer tudo de novo, eu faria, pode ter certeza, né, justamente esse esforço aí, foi muito legal. E aqui Caio colocou que eu na Ludina deve ter uma foto minha dizendo para não dar quem passar na porta, pai, tá vendo, ó? Achei um canga aí, ó. Às vezes com baixo desempenho vem frustração. Como trabalhar esse fator? Às vezes com baixo desempenho, isso é super normal, Emily. O que é que eu indico para vocês? Saibam se colocar no lugar de vocês. Saibam se colocar. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Saibam se colocar no lugar de vocês, tá? Eu queria pedir só para vocês desbloquearem aí a câmera, quem puder, para não dar a ideia de que eu tô falando aqui com a parede e fica meio esquisito. Então, assim, a frustração é você o quê? Saber se colocar no seu lugar, né? Não ficar com esse senso de autocomparação. Né? Ah, porque eu vi aqui que fulano está estudando 4 horas. Eu vi aqui que fulano está com 80, 90% de acerto nas questões. Cara, fulano um dia passou pela situação que você está passando hoje, né? Cabe a você fazer o quê? Cumprir o que está previsto dentro do seu tempo. É o quê? É cumprir meta de estudo, é cumprir meta de revisão, é analisar os relatórios que eu mando para vocês toda semana e identificar os pontos que você está com dificuldade, vai justamente trabalhar em cima desses pontos que você está com dificuldade, certo? E isso que é o que você deve se preocupar, né? Quem era que não queria, por exemplo, começando hoje para concurso aqui, né? Vou fazer aqui um bloco de questões, 80% de acerto nas questões, 90% de acerto nas questões, né? Quem era que não queria? Deixei ter algo muito mais. Se fosse fácil passar em concurso, todo mundo passaria, né? Agora, eu tirei até um print aqui, eu tirei um print para postar no Instagram. O cara pegou, mandou uma mensagem para mim, né? No WhatsApp, dizendo que só compraria a mentoria se eu desse a garantia que ele fosse aprovado em 2 meses. Me ajude, garantia, me ajude. Eu tenho exemplos claros aqui na mentoria de gente que foi aprovado utilizando a mentoria há 3 meses, né? Tudo depende, são vários fatores que dependem para que chegue até uma aprovação. Bem como eu tenho aluno que com 1 ano foram aprovados em concurso. Então, assim, são muitos fatores, né? E essa frustração não se deixa abalada por conta disso. Faça o que está dentro do seu tempo, faça o que está previsto, certo? Isso aí que é o que você deve se preocupar agora, tá? Principalmente você que é iniciante, tudo aqui é novidade para você. Eu gosto de trazer um exemplo claro.
Tá aqui não, eu tirei. Era um simulado que eu fiz do Projeto Caveira, lá em 2019, quando eu comecei a estudar para PRF. 2019, quando eu comecei a estudar para PRF, né, na verdade, quando eu me formei na PM, o meu objetivo de vida era ser policial rodoviário federal. Né, eu não queria outra coisa. Era só PRF, respirava PRF 24 horas. E quando eu comecei com 8 meses de preparação, preste atenção, 8 meses de preparação, eu já era servidor, já era policial militar, já tinha tido aprovação na Polícia Militar de Pernambuco, na Polícia Militar de São Paulo, e com 8 meses de preparação para PRF, eu fiz o primeiro simulado do Projeto Caveira. Sabe qual foi o meu resultado? 25 pontos líquidos, de uma prova de 120 questões. O que é que uma pessoa que estuda 8 meses para concurso, pega uma prova de 120 questões e fica com 25 pontos? Uma pessoa normal ia dizer, poxa, se a turma aqui no ranking está fazendo 90, 100 pontos de 120 e eu fiz 25 estudando 6 meses, isso aqui não é para mim, não. Oxe, vou estudar mais para isso aqui nada. Como é que o cabo estuda 8 meses e tira 25 pontos líquidos numa prova? É um absurdo um negócio desse. Isso aqui não é para mim, não. Eu tinha todos os motivos para fazer isso. Já era servidor mesmo. Eu disse, não. Da mesma forma que eu passei na PM de Pernambuco, PM de São Paulo, isso aqui é algo que eu vou construir com o passar do tempo. Então, vou identificar aqui os pontos, quando eu for fazendo simulados, os pontos que eu estou com dificuldade, né? Vou fazendo revisão aqui em cima desses pontos que o simulado mostrou que eu estava com dificuldade e vou melhorando a cada semana. Vou utilizar dessa estratégia aqui. E foi justamente isso que eu utilizei nos meses seguintes, né? Então, assim, foi tudo crescendo de forma exponencial. Então, saí de uma estaca de 25 pontos líquidos lá no projeto de Caveira para quase 100 pontos, né, em outros simulados que vieram posteriormente, né, 40, 50, 70, 80, tudo aumentando de forma gradativa. Quando eu já estava já no nível máximo, já tinha batido o tal da PRF várias vezes, aí fiquei só variando, na média de 96, 98, 87, 84, e, consequentemente, fui aprovado na PRF 2021, né? Aí eu pergunto, e se eu tivesse desistido lá atrás? Se eu tivesse ficado com aquele senso de frustração, né? E dizer que não, isso aqui não é para mim não, né? E aí? Eu tinha perdido alguma coisa ou não tinha? Né? Mas não, eu acreditei e soube me colocar no meu lugar, né? E identificar que aquelas pessoas que estavam fazendo 90 pontos, um dia estiveram na minha situação. Né? Um dia estiveram na minha situação. Então, assim, tudo isso que vocês estão passando hoje é uma construção. Uma construção que, se vocês não pararem, não, olha, não tem outro caminho. Vão ser aprovados e pronto, e acabou-se. Certo? O negócio é não desistir e manter essa constância nos estudos. Certo? Pessoal, quem tiver dúvida com relação a planejamento, plataforma, algum outro ponto específico, pode desbloquear o microfone aí, pode falar que eu vou mostrando para vocês aqui na prática o que é que vocês devem fazer, beleza? Pode ficar à vontade aí. Opa, boa noite. Fala, Kel. E aí, meu irmão, tudo certo? Tudo certo. Porque, tipo assim, sobre a questão do Anki, né? Às vezes você responde a questão tal e errou. Aí coloca lá que a questão foi difícil e ela reaparece com pouco tempo. Eu devo incluí-la nas questões acertadas ou ali eu já descarto? Já pode descartar, Descartar, certo? né? Já pode descartar. Porque se você errou, aí daqui a 10 minutos ela vai aparecer novamente, aí não precisa colocar lá como uma questão correta. Se você vai fazer, você vai... Deixa eu só compartilhar aqui a tela. A dúvida de Kelvin aqui é o seguinte, digamos que ele esteja aqui resolvendo uma questão, pegar aqui, Polícia Penal do RN, está agora. Deixa eu voltar aqui. Direito tributário. Digamos que ele tenha resolvendo aqui uma questão do concurso dele, e quando ele foi ver aqui a resposta, né, ele errou a questão. Se ele clicar aqui em errou a questão, que quer de novo, daqui a 1 minuto essa mesma questão vai aparecer novamente para ele fazer. Aí ele está perguntando se dessa vez que aparecer aqui, daqui a 1 minuto, quando essa mesma questão aparecer, se é para ele, que consequentemente eu acho que ele vai acertar, né? Se é para ele colocar como certo, fazer o lançamento como certo. Não, não é interessante marcar, não. Quando aparecer novamente, você pula ela, certo? Assim, resolve, né? Faz a classificação aqui para aparecer, por exemplo, daqui a 5 dias, certo? Mas você não marca lá que acertou ou que errou, só da primeira passada, da primeira vez. Agora, daqui a 5 dias, quando ela reaparecer novamente, aí você marca se acertou ou se errou, beleza? Ficou claro aqui, Kelvin? Fala comigo, Kelvin. Acho que ele saiu. Pessoal, o próximo aí pode perguntar, viu? Pode ir trazendo aí para mim as demandas que eu vou mostrar aqui para vocês.
Não fique com vergonha, não, pô. Pode mandar aí. Aqui é uma aula mais dinâmica aqui. É a oportunidade de vocês tirarem realmente todas as ajudas de vocês. Fala, professor. Boa noite a turma. Fala, Wes, meu irmão. Professor, E aí? estamos voltando aqui do trampo. Eu pedi o começo, rapaz. Pedi a parte da aula motivacional que eu tô precisando, viu? O negócio de português é feio demais. Tá com dificuldade em português. Conta um segredinho aí para ver se ajuda nós, ó. Perfeito. Português aqui, eu gosto de abordar com vocês de duas formas, né? A primeira forma, né, que é o estudo dos tópicos do edital, né? Quem é aluno iniciante aí, a gente tá vendo tópico a tópico do edital. Quem é aluno intermediário, avançado, eu não coloco a matéria de português. A gente já vai diretamente para as provas completas de português, né? Estudando todos os assuntos em forma de provas anteriores. E nos últimos dias para a prova, inclusive para você, Wellington, quando faltar 30 dias para a prova da Polícia Penal, né? Tu vai fazer penal do RN, né? Vamos. E agora... Paraíba. Pronto. Faltando 30 dias para a prova do RN, eu vou retirar do plano de vocês. Isso aí geralmente eu faço no pós-edital. Eu retiro do plano do aluno a matéria de português e a gente vai agora utilizar provas completas da banca semanalmente, né? De uma forma mais dinâmica, passando por todos os assuntos. Mas respondendo a sua dúvida, como melhorar na parte de português, é justamente isso. Fazer, se você opta por leitura de PDF ou então dos resumos, né? Fazer o estudo do resumo mais resolução de questões. Se faz o estudo da videoaula mais resolução de questões. Júnior, eu não consigo aprender nem por videoaula, nem por resumo, e eu tenho um grande problema com português em entender. Veja só, para quem tem muita dificuldade em português, você não vai ficar bom, não vai ficar melhor em português, não vai ser vendo mais videoaulas, não vai ser vendo mais PDF, não. Mas uma coisa eu digo a vocês, de certeza absoluta, se vocês fizerem um bloco, por exemplo, minha dificuldade aqui é concordância verbal. Eu devo estudar aqui uma aula aqui que eu vi no YouTube de 1h30 falando sobre concordância verbal, ou eu vejo aqui um PDF de 30 páginas estudando concordância verbal. Ao invés de você fazer isso, faça um bloco de 50 questões de concordância verbal, faça dessa forma e aprenda com as questões. Não vá só com aquele intuito de querer acertar, não. Vá com o intuito de estudar as questões. Certo? Marcar a alternativa, se está certa, se está errada, e estudar os comentários. Eita, essa alternativa está certa por conta disso. Essa questão está errada por conta disso. Certo? E estudando pelos comentários dos alunos e dos professores. Dessa forma aí que você vai conseguir evoluir. Não vai ser relendo mais material ou vendo mais videoaula do assunto, não. Certo? Mas se você fizer um bloco de questões maior desses assuntos aí, com certeza você vai se dar melhor nessa parte de português. Tranquilo? Beleza. É que português sempre foi meu vilão, tá? Sempre é meio a meio. Não tem jeito. Até o simulado do outro cursinho que eu tô fazendo também. As outras matérias você erra, mas você... Sim, sim. Mas português... Não, português raciocínio lógico. E informática realmente é o calo no pé de muita gente. Não tem que discutir, não. Pronto, eu tava vendo um assunto, aí tu passou para exercitar. Eu fui fazer as questões, eu acho que de 10 questões de raciocínio, eu acho que eu acertei 3. Aí eu sentei, eu disse, rapaz, eu só vou sair desse bexiguento quando eu entender. Sim. Aí eu comecei a ver, comecei a resolver, aí desenrolei. Agora quando vai para português, tem jeito não. A tragédia é grande. É problema, né? Problema. Mas a partir de hoje você faça isso aí, tranquilo? Faça dessa forma como eu coloquei aí para você. Pessoal, pode mandar aí mais dúvidas. Falem aí. Fala, Caio. Fala, Emily, Oswaldo e Dalina. Eu tô com uma dúvida aqui que eu até gravei aqui para te mandar, mas eu vou compartilhar minha tela aqui para tu ver. Compartilhe. Cadê? Janela. Tem uma setinha embaixo para cima. Isso aí. Aqui eu tava para bater essa meta aqui de direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais Perfeito. e coletivos. Aí eu tava aqui com o curso do Focus. Só que desse tópico aqui tem 1 milhão de aulas aqui, só desse artigo 5º. Aí eu quero saber contigo se compensa eu ver isso tudo aqui ou procurar, tipo, o teu material mais objetivo, alguma coisa. Não compensa. Porque aqui, não tipo, compensa, essa não meta, compensa. 30 minutos,
Não vejo nenhuma videoaula completa em Uhum. minutos dessa daqui. Isso aí, somente o artigo 5º aí da Constituição, aí vai dar aproximadamente, eu acho que só olhando aqui por cima aqui, eu acho que isso aí tem bem umas 6 horas de aula. Só olhando por cima aqui, Muita aula mesmo, muita aula, muita né? aula. Aí eu te pergunto, é melhor, eu só abrir aqui. Isso aí serve para vocês também, viu, pessoal? É a dúvida de Caio, mas serve para vocês também. Aí eu te pergunto, é melhor tu gastar 8 horas de videoaula tratando do artigo 5º, que é um dos assuntos mais importantes do edital de direito constitucional, ou tu pegar, fazer a leitura, ou do meu resumo lá que eu disponibilizo para vocês, ou até mesmo da letra fria da lei, que vem até aqui, ó. Somente isso aqui. E depois cair em cima das questões. Uhum. Isso aqui tu bate isso aqui em meia hora. Só lendo isso aqui, o artigo 5º. É meia hora você bater o artigo 5º da Constituição, né? Lendo, marcando aqui os pontos mais importantes. Isso aqui é meia hora pra você bater isso aqui. Certo? Então, fuja. Videoaula, inclusive tem até uma aula lá no menu consultoria que eu falo, que é justamente que vocês devem ter essa ideia de fugir dessas aulas muito extensas. Se você viu que o cursinho lá preparatório de vocês colocou, por exemplo, 4, 6, 8 horas de aula de um assunto, fuja. Né? Quer estudar videoaula? Vá para o YouTube. Se for um assunto muito extenso que o cursinho empurrou lá para vocês, cara, coloca aqui no YouTube, ó. Aqui você coloca artigo 5º para concurso. O que não vai faltar é aula aqui. Inclusive, eu acho que esse professor aqui é do Fox aí, né? Deve ser teu professor. Né? Aqui, ó. Resumão, mapeando o artigo 5º, né? Eu não perderia tempo. Se eu fosse estudar por videoaula, jamais eu iria perder tempo com essas 8 horas de aula tratando do artigo 5º. Foi isso que eu pensei. Eu comecei a ver a primeira, mas na hora que eu vi que era estudo, eu parei. Exatamente. Se você vai observar que se você pegar o meu resumo, fazer a leitura dele e depois for para as questões, você vai praticamente ter um nível de acerto muito grande. Muito grande. Uhum. Só com essa noção do resumo lá, certo? Então, tenha esse cuidado de não ficar restrito a essas videoaulas muito extensas, não. Porque o que acontece? Esses cursinhos preparatórios, GRAM, Estratégia, eu sou assinante do Estratégia, já fui do GRAM, né? O que é que eles fazem? A grande realidade é essa, eles empurram muita videoaula, né, para o aluno, porque geralmente o aluno ele faz o quê? Um contrato ali de comprar a assinatura deles de 1 ano. Então, o que é que eles fazem? Empurra videoaula no aluno, porque sabe que o aluno não vai bater aquelas videoaulas em 1 ano, a grande maioria estuda por videoaula, e sabe que de novo. e sabe quando chegar ao final de 1 ano, ele não vai parar, ele vai ter que dar continuidade, ele vai ter que renovar o plano novamente por mais 1 ano, entende? Então, aqui a gente tem que saber hackear esses cursinhos também. Cursinho preparatório, excelente, tem que ter, é extremamente importante, né? Mas só que muitos cursinhos aí utilizam dessa safadeza para ficar aprendendo aluno. Tem que ver o que vale a pena assistir, né? É, exatamente. Certo? Beleza. Fala, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade aí, viu? Ô, Júnior, tá me Pode escutando falar, direitinho? Ayla. Perfeito, pode falar. Então, você estava aí compartilhando com o Caio até esse material de apoio que você coloca na plataforma e ele ajuda bastante. Sim, Geralmente, por exemplo, quando eu pego um assunto novo, eu utilizo ele, dou uma geral nele, leio, às vezes eu leio mais de uma vez e já vou para a questão. E certo. antes eu me prendia muito a isso que Caio falou, sabe? De olhar vídeo, eu disse, Sim. meu Deus do céu, 3 horas de vídeo, 4 horas de vídeo, me dava sono, eu perdi o foco, não dava certo. E aí eu já ia direto para a questão. E aí, Perfeito. o que eu sinto falta, que eu acho que talvez é até plano futuro para a plataforma, é colocar esse Perfeito. tipo de resumo também para física e biologia, que nesse momento está sendo um calozinho aí maior para mim por conta do curso de Perfeito. bombeiro, sabe? Mas é mais um pedido, né, para ter Sim. esse material Mas também pra essa- só te interrompendo aí, pegando o gancho, o problema não é nem elaborar um material, o negócio é achar um professor que elabora esse resumo aqui, entendeu? Porque eu já procurei, porque eu tenho muito aluno, imagino. eu tenho muito aluno para o bombeiro, inclusive, tanto para o CFO quanto para a praça, né? Tá saudando. Só que o problema é achar um professor que faça esse resumo dessa forma, entendeu? Que não tem, Sim. não tem.
Entendeu? Uhum. Por isso que geralmente eu Eu coloco imagino. essas fontes alternativas, e até eu dei a ideia para vocês, né, de utilizar lá o curso do professor Wendel, né, o Wendel Isaac, justamente porque o curso dele é o mais objetivo que tem no mercado para bombeiro. O dele é o mais objetivo que tem, não tem outro, não. Se você for por focos, grande estratégia, é aula que não tem fim. Sim, entendi. Beleza. Perfeito. Mas Mas aí anotado foi aqui, mais né? um. Uhum. Não, mas eu agradeço o feedback, tá? Eu já tinha essa intenção, mas caso eu encontre algum professor que elabore esse tipo de material, com certeza vai ser disponibilizado para vocês também. Vai. E ajuda muito, porque, querendo ou não, otimiza muito tempo, né? Não Com só certeza. para a letra de lei, né? Como Caio aí citou do Sim. artigo 5º, né? Mas para Sim, outras disciplinas também. Português, tu disponibilizou bastante material. E aí eu dava uma sim. lida e depois já ia para questão. E já dava, Porque já dava antes, para resolver, né? por mais que eu errasse no início, eu ia aprendendo Sim, com erro, né? E por muitas vezes eu me perfeito. frustrava. Mas eu fui seguindo, sabe? Porque, querendo ou não, antes eu ficava muito apegada à videoaula. Hoje eu já tô mais desapegada. Uhum. Pois é. Mas é isso. E assim, isso aí ajuda até vocês, né? Essa ideia de vocês terem materiais mais enxutos e de já ir para as questões, né? Eu rodo e sempre volto para sempre o mesmo assunto. Estudo por questões. A ideia de vocês terem esses materiais mais resumidos, mais enxutos, é que vocês tenham uma noção geral de que se trata esse assunto, mas que o foco de vocês, né, nas revisões vai se dar por meio de questões. Por que isso? Porque muita gente, acho que já aconteceu comigo quando eu comecei a estudar para concurso lá em 2011. Ia para uma prova, faltando 10 minutos para terminar a prova, ainda faltava bem umas 15 questões ainda para eu resolver e não dava tempo. E tinha que chutar tudo na alternativa só. Quantas vezes isso não acontece com muita gente? A pessoa até bateu todo o edital, mas chega na hora da prova, não deu tempo. Quantas vezes isso não acontece? E por que isso acontece? Justamente pela falta de constância na prática de resolução de questões. E isso aqui eu quero desmistificar com vocês. Quero que vocês criem esse hábito. Muitos de vocês já fazem milhares de questões, né? Justamente por isso. Vocês fazerem questões de forma regulamentares, isso aí vai ajudar vocês demais, até porque a prova de vocês vai ser composta por questões, pô. Então, vocês têm que ter essa noção de resolução de questões, essa rapidez de resolução de questões. Se uma questão hoje, como eu falei, vocês gastam 5, 3, 10 minutos para fazer, o ato de vocês praticarem repetidamente essas questões, isso aí vai reduzindo. Tem questões que vocês, de tanto vocês fazerem ela, vocês vão gastar tipo 20 segundos, 30 segundos, que já sabe qual é o gabarito. E não é porque é a mesma questão, não, que você vai refazer, não. É porque o tema que você já dominou de tanto fazer aquele assunto. Você já sabe praticamente qual é o gabarito que vai vir. Né? Você já está familiarizado com o estudo por questões. Né? Então, assim, isso ajuda demais para vocês aí. Mais alguém queria perguntar alguma coisa? Próximo, pode falar aí. Boa noite, professor. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, por Pode exemplo, hoje eu bati minha meta Perfeito. diária, beleza. Aí, só que no outro dia, eu preciso ir ao médico com manhã, um exemplo. Perfeito. Aí, às vezes eu adianto, por exemplo, 30 minutos, 1 hora, o que dá para eu adiantar da meta do outro dia seguinte. Uhum. Perfeito. Aí, Perfeito. quando é no outro dia que eu chego, que eu vou olhar, tá tipo às 4 horas de novo, como se eu não tivesse feito nada. É como se essa que eu adianto não vale, para minhas 4 horas diárias. Ela vale sim. O que pode estar acontecendo, deixa eu abrir aqui teu plano aqui para eu entender aqui, mais ou menos. Se tem alguma... Pronto, vamos lá. Aqui está o teu plano, né? As metas já cumpriu tudo de hoje, perfeito. Maravilhoso. Parabéns, inclusive, viu? Parabéns. Quero adiantar a atividade de amanhã, Jônio, né? Deixa eu ver aqui quantas horas tu colocou para amanhã. Colocou amanhã é quarta, dia 22. Aqui, ó, você já cumpriu uma meta de amanhã, né? Dia 22. Cumpriu outra meta de amanhã, que era uma meta de revisão. E para amanhã ainda vai ter, né, uma meta de 1 hora e meia e mais outra de 60 minutos.
né? Que vai dar aqui 2h30 para amanhã, né? Certo. Beleza. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Pronto. Veja só, essas metas que você está adiantando, que são, adiantou 2 horas, e amanhã vai ser 2h30, amanhã você vai estar só 2h30. Certo? Isso aqui, teoricamente, isso aqui nunca apareceu, não. Isso é a primeira vez que eu estou recebendo essa demanda. Mas, como aqui eu já estou com noção aqui, que apareceu aqui 2h30, amanhã eu vou olhar seu plano, certo? Vou esperar girar meia-noite, amanhã eu olho com mais detalhe. Inclusive, você pode até reforçar comigo amanhã também, Júnior, olha, o plano aqui que eu te falei, olha aqui, atualizou para 4 horas. Tá lá, 4 horas para estudar amanhã. Né? Amanhã você me reforça comigo. Aí eu olho com mais detalhes aqui o seu plano. Fala aqui com o pessoal do suporte para ver o que foi que aconteceu, certo? Mas não é para acontecer, não. Se você adiantar a meta do dia seguinte, você não é para estudar às 4 horas de amanhã, não. Certo? Entendi. Porque aí, às vezes, eu acabo atrasando, porque eu não consigo dar conta. Sei. Porque... Todas as vezes... Sei. Todas as vezes já ficou dessa forma, ou não? Ou tem alguma vez ou outra... Alguma vez ou outra, não. Mas já ficou. Aí eu fico, gente, eu já tinha Sim. diminuído para eu conseguir não atrasar a meta, mas Entendi. aí... Porque o que é que pode acontecer? Né? O que é que pode acontecer? Por exemplo, se eu adiantar aqui, ó, por exemplo, amanhã você vai ter contabilidade aqui, né? Deixa eu ver aqui. Contabilidade penal. Pronto, vamos lá. Essa amanhã vai ser sua primeira meta de contabilidade, vai ser essa amanhã. Você ainda não estudou esse assunto, não, né? Contabilização de operações, né? Que aqui está Não. aparecendo 1h30, 60% a fazer. Pronto. Digamos que hoje você decida, eu quero adiantar já hoje essa meta aqui de contabilidade. Aí clico lá em concluir. Veja, se você marcar aqui, a plataforma aqui, ó, estudei o assunto todo, não precisa colocar mais tempo, certo? A plataforma ela vai perguntar isso aqui, ó. Você finalizou e você vai confirmar o replanejamento. Se você clicar nesse botão aqui em confirmar replanejamento, né? Possa ser que esteja acontecendo isso. Você está finalizou alguma meta, né? E essa quantidade de tempo foi suficiente para você concluir toda a teoria. E quando você clicou aqui, estudou o assunto todo, não precisa colocar mais tempo, você confirmou o replanejamento. Quando você replaneja, a plataforma ela dá uma atualizada para retirar do seu plano de estudos as demais metas desse mesmo assunto que já estavam previstas no decorrer do seu planejamento. Então, esse ato de replanejar, ela vai dar um reset na plataforma para atrair esses assuntos que estavam previstos, e a meta de amanhã vai aparecer 4 horas normalmente de novo. Então é isso. Justamente por conta desse ato de replanejar. Sempre que replanejar, ela vai dar uma reprogramada. Entendeu? Entendi. Perfeito. Entendeu? Então, assim, se for algum assunto, fica até de sugestão para você. Tipo, amanhã, né? Tipo, quero adiantar alguma meta da manhã. Adianta as metas de revisão que tiver. Certo? Alguma meta de revisão, ou então meta de estudo de teoria que ela seja a última. Por exemplo, amanhã você vai ver 60%. Mas digamos que fosse a última meta desse assunto aqui, que fosse o restante, os 40% aqui. Que ela não ia pedir replanejamento. Certo? Quando você concluísse, ela não ia pedir replanejamento. Certo? Entendi. Porque se confirmar no replanejamento, aí ela vai justamente atualizar e vai colocar 4 horas para amanhã. Perfeito? Então eu vou fazer isso. Quando eu precisar adiantar, eu vou para as revisões e para os exercícios. Pronto. Perfeito. Faça isso. Obrigada. Por nada. Fala, pessoal. Manda mais aí. Não é uma dúvida, é só que eu estava usando o cronômetro da plataforma e ele estava com instabilidade. Ele estava atrasando, aí não estava contando direito. Só para o senhor olhar se está certo. Entendi. O cronômetro aqui, né? Tu estava colocando o lançamento, o cronômetrozinho aqui, né? Normal. Start. Uhum. Né? Estava colocando Pomodoro. Estava colocando o Pomodoro. Era. De quantos minutos? 30? Eu usava Uma hora? de 30 e 60. Certo. Ele começava a contar normal, quando chegava na metade, ele emperrava e não contava mais. Certo, perfeito. Tu deu uma olhada no aprovado, no cronômetro do aprovado? Eu estou usando já outro. Tá usando, né? Porque assim, apesar de na aula lá eu mostrar sobre essa opção de cronômetro, de mostrar o aprovado, mas eu quando estudo, eu utilizo mais o aprovado mesmo, né? Eu não estudei, eu não uso esse cronômetro aqui não, né? A facilidade que tem esse cronômetro aqui é só para você, para quem não quer cadastrar lá no aprovado, somente isso, né? Mas o aprovado, ele não dá erro não,
né? Então, fique só utilizando lá o aprovado. Se está aparecendo esses erros aí para você com relação ao cronômetro, é melhor você utilizar lá o aprovado mesmo. Tá bom, obrigada. Certo? Fala, Eduardo. Bora aí, lá. Fala, Oswaldo. Deixa eu ver quem é que tá mais aqui. Caio. Costa, RP. Evanildo. Bora, Gustavo. Neura. Pessoal, se vocês não tiverem mais ajuda, a gente vai encerrar por aqui. Deixa eu ver se alguém colocou alguma mensagem aqui no chat. O professor sair boa noite, às vezes com baixo desempenho, assim, já falei. Perfeito. Como vocês não têm dúvida, pessoal, eu vou encerrar essa reunião por aqui, tá joia? Queria agradecer a presença de todos, né? Muito bom esses momentos aqui com vocês. Eu sempre vou buscar, agora nas próximas quinzenas, trazer algum tema diferente, como a gente agora trabalha a constância nos estudos. Não vou falar no grupo, né? Qual vai ser o tema que eu vou tratar nas próximas reuniões, justamente porque se eu colocar, talvez vocês não compareçam, né? Então, vai ficar em aberto aí. Quem quiser comparecer, vai ser o conhecimento válido aí para os que estiverem aqui presentes, tá? Mais uma vez, né, reiterando aqui que a gente está aberto aqui para sugestões, dúvidas de vocês, sempre que tiver, mandem para mim lá no WhatsApp, que a gente vai dando o devido suporte para vocês. A gente disponibilizou agora esse final de semana alguns simulados, né, de várias turmas aí. Próximo final de semana agora a gente vai disponibilizar para a Polícia Civil de Pernambuco, CFO-PM e CFO-BM, tá joia? Para ajudar vocês aí também nessa preparação. E antes da gente finalizar, eu queria só pedir para vocês desbloquearem aí a câmera, para a gente tirar uma foto aqui para deixar registrado, por gentileza. Fechou. Vamos lá. Espera aí, vou só um minutinho. Aqui é a parte do print. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Segura. Perfeito. Pessoal, valeu aí pela presença. Tamo junto. Contem comigo nessa preparação. E vamos embora em busca da aprovação, em busca da fada. Viu? Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.